Hoje a gente vai revisar produtos notáveis. Bom, quando a gente fala de produtos notáveis, existem três produtos que a gente vai usar o tempo inteiro. O primeiro deles é o quadrado da soma de dois termos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar. Imaginem que eu tenho dois termos sendo somados e eu quero calcular o quadrado deles. A primeira coisa que a gente faz é, então, escrever isso como um produto. Quando a gente escreve como um produto, a gente então agora pode fazer uma distributiva, onde eu multiplico o A pelo A, depois o A pelo B, depois o B pelo A e depois o B pelo B. Quando eu faço essas operações, eu chego que A vezes A ao quadrado. A vezes B é AB, então mais AB. B vezes A mais B vezes A. E B vezes B, B ao quadrado. Bom, agora a gente, então, como tem um polinômio, pode agrupar os termos semelhantes. Nesse caso, os únicos termos semelhantes são AB e BA. Então, nesse caso, eu tenho que A mais B ao quadrado pode ser escrito da seguinte maneira, como A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ah, professor, de onde veio esse 2? Aqui, AB mais AB, 2AB. Bom, então esse é o primeiro caso de produto notável, chamado de trinômio quadrado perfeito. Bom, na hora que eu penso na soma, o quadrado da soma de dois termos, eu também posso pensar na diferença, o quadrado da diferença de dois termos. E aí, quando eu faço isso, eu tenho então o próximo caso, que seria o caso da subtração. Então, A menos B ao quadrado é igual a A menos B multiplicado por A menos B. Na hora que a gente pensa, então, nessa multiplicação, eu tenho A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, menos B vezes A, menos B vezes A. E agora menos B vezes menos B, como os dois são negativos, o sinal é positivo, mais B ao quadrado. Fazendo a mesma coisa, juntando os dois termos semelhantes, eu tenho então que A menos B ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. E aqui então, vamos destacar então os dois principais produtos notáveis que a gente vai trabalhar durante esse ano. O primeiro deles e o segundo deles. Ok? Então, esses dois trinômios quadrados perfeitos vão ser bem importantes. Bom, depois que você já sabe o resultado do cálculo desse parênteses todo, né? Eu não preciso mais fazer a distributiva, então eu posso simplesmente adotar essas duas igualdades toda vez que acontecer, toda vez que aparecer, então, esse tipo de conta para ser feita. Tudo bem? Bom, o outro caso que a gente vai trabalhar, ele é a soma vezes a diferença. O que isso significa? Imagina que eu tenho dois números sendo somados, A mais B, e eu tenho, então, a subtração entre os dois, A menos B. E eu quero calcular essa multiplicação. Bom, o caso mais natural é fazer a distributiva A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. E agora, B vezes A, como os dois são positivos, mais AB. E agora B vezes menos B ao quadrado. Bom, quando a gente junta os termos semelhantes, a gente percebe que esses dois vão embora, porque AB negativo mais AB, isso dá zero. Então, a gente descobre que quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, isso resulta em A ao quadrado menos B ao quadrado. Bom, então esse é o terceiro caso que a gente também vai usar bastante durante o nosso curso, tudo bem? Vamos só organizar todas essas ideias. Então, produto notável.
Então, os produtos notáveis que vão ser mais importantes para a gente vão ser esses três.